Oi pessoal, vamos lá para mais um vídeo. A gente vai falar agora de fatores limitantes da fotossíntese, ponto de compensação fótico. Primeira coisa, vamos lembrar aqui da fotossíntese, a reação simplificada, né? 6CO2 mais 6 águas na presença de luz vai gerar molécula de glicose e oxigênio. Eu acho que não precisa dizer para ninguém que se estiver escuro, não tiver luz, não adianta eu dar CO2 e água em grandes quantidades para a planta, porque sem luz não tem fotossíntese. Ou seja, a luz estaria limitando, impedindo a ocorrência do processo. Da mesma maneira, não adianta ter um ambiente com quantidade de CO2 no ar adequada, estar de dia e, portanto, ter luz para a planta, mas eu não dei água para ela, né? A terra está seca, ela não tem água para absorver e, portanto, não vai fazer fotossíntese. Aquele fator que estiver em menor quantidade num determinado momento é aquele que vai impedir que a fotossíntese aconteça, é o fator limitante. O primeiro fator limitante que a gente vai ver aqui é a intensidade luminosa. Então vamos pensar na seguinte possibilidade aqui. Imagine que a gente tenha CO2 e água em condições ideais para uma planta e o único fator que eu vou variar é a intensidade luminosa. Então imagine que esteja escuro, né? Então tem CO2 e água, mas está escuro. Zero fotossíntese. No momento em que eu começo a fornecer luz, observe que quanto mais luz eu forneço, então mais luz, maior é a intensidade da reação, maior é a fotossíntese. O que significa isso? Nesse ponto aqui, a quantidade de luz é suficiente para ela fazer uma boa fotossíntese? A resposta correta é não sei. E como é que faz para eu saber? Eu aumento a quantidade de luz. Tá, aumentei. Melhorou a fotossíntese em relação ao ponto anterior? A quantidade de luz anterior? Sim, melhorou. Então significa que aqui, a luz era um fator limitante, não era o suficiente. Aumentei a luz. Essa quantidade de luz é suficiente ou é limitante? Resposta correta, não sei. O que eu tenho que fazer? Aumento a quantidade de luz e vou descobrir que melhora a fotossíntese. Portanto, aqui eu tinha uma quantidade limitante de luz. Isso vai acontecer até eu chegar num ponto. Então aqui a luz é sempre um fator limitante. Daqui para frente, o que eu posso afirmar? Que a luz não é mais o fator limitante. Não é mais fator limitante. Por que ela não é mais fator limitante? Porque mesmo que eu aumente a quantidade de luz, não melhora a velocidade da reação, ou seja, a fotossíntese chegou no seu máximo. Então eu posso afirmar que a luz não é mais. Nesse caso, como eu sei que CO2 e água estão em quantidades ideais, então a planta chegou na fotossíntese máxima que ela pode fazer. Mas e como é que seria a concentração do CO2? Vamos imaginar que eu dei uma quantidade de água e luz, mas eu não sei se elas são ideais. Talvez eu tenha regado um pouquinho só o vaso, a planta não morre, mas ela também não está com grande quantidade de água. Está de dia, então tem luz à vontade, e eu zerei a quantidade de CO2. Se não tiver CO2, não tem fotossíntese. Ah, mas tem água, tem luz. Não importa. Sem CO2 não tem fotossíntese. Então, CO2 é limitante. Como é que eu provo que o CO2 é limitante? Eu forneço o CO2. À medida que eu forneço o CO2 começa a ter uma fotossíntese que antes era zero, significa que ele estava limitando, impedindo o processo de acontecer. E essa quantidade de CO2 é suficiente? É pouco? É muito? Não sei. O que eu tenho que fazer? Aumentar a quantidade. Aumentei a quantidade, melhorou a fotossíntese. Então, esta quantidade de CO2 estava limitando o processo. E a nova quantidade limita o processo? Não sei. Eu aumento a quantidade de CO2 e descubro que o processo melhora mais. Então, aqui ainda era limitante. Só que você percebe que chega um ponto mais ou menos aqui, que mesmo que eu aumente o CO2, não melhora nada. Então, eu sei que até este ponto o CO2 era o fator limitante. Ou seja, aumentando o CO2, melhorava a fotossíntese. Daqui para frente, eu só posso afirmar uma coisa. CO2 não é mais o fator limitante. Por quê? Porque talvez um outro desses dois fatores, a água ou a luz, tenha passado a ser limitante. Mas, Renato, não sei se estou entendendo. Então, vamos fazer um exemplo aqui prático. Aqui a gente tem uma imagem da caatinga. A caatinga a gente sabe que é um ambiente com pouca disponibilidade de água. Só que se eu perguntar para você de cara qual é o fator limitante diário na caatinga, você vai falar água. Vamos pensar um pouquinho aqui juntos, Vamos ver? Todo dia vai escurecer e a luz que falta durante a noite vai impedir que a fotossíntese aconteça. Então não importa a quantidade de água e CO2 que tem no ambiente, porque à noite a luz é sempre o fator limitante. Ah, mas tem pouca água. Sim, mas a água não está limitando o processo nesse momento de escuro.
Tá, aí vamos imaginar que comece a clarear o dia. O que acontece? Vai haver luz, ó, uma quantidade de luz, que vai conseguir fazer a planta realizar a fotossíntese, porque vai ter CO2 e água também. Então, a luz era o fator limitante, porque a partir do momento que eu forneci luz, melhorou, né, quer dizer, passou a ter fotossíntese. Então, ela era o fator limitante. Ah, essa quantidade de luz é suficiente ou não? Não sei. O que eu tenho que fazer? Aumento a quantidade de luz. Então, a gente aumenta aqui a quantidade de luz e descobre que a fotossíntese melhorou. Ou seja, essa quantidade de luz era pequena, estava limitando o processo. Ah, mais luz melhora a fotossíntese? Resposta correta, não sei. O que eu faço? Eu forneço mais luz para a planta. O que vai acontecer aqui? Ó? Vai ter mais fotossíntese. Então, luz era o fator limitante. Aí eu melhoro ainda mais a quantidade de luz para a planta. Vai melhorar a fotossíntese? A resposta é não. Por que não? Porque agora falta água. Então, até agora, o fator limitante, ou até aqui, o fator limitante era a luz. Ó. E daqui para frente, quem é que está em menor quantidade? Agora passa a ser a água o fator limitante. Ah, como é que eu vou fazer para descobrir isso? Ao aumentar a luz, você começa a variar a água. Ah, eu forneço um pouco mais de água para a planta. Puxa, melhorou a fotossíntese. Então, ela, a água, passou a ser o fator limitante. Então, o que é o fator limitante? É aquele que está em menor quantidade em algum momento e, por estar em menor quantidade, faz com que o processo como um todo não possa ser o melhor possível. Certo? A temperatura é um fator que também é limitante da fotossíntese, mas é limitante de toda a reação química que usa enzima. As reações enzimáticas, elas têm um pico, né, de temperatura, que a gente chama de temperatura ótima, que é a temperatura onde a reação vai ter a maior velocidade, e fora daquela temperatura, abaixo ou acima dela, a enzima funciona pior e a temperatura passa a limitar o processo de fotossíntese. Tá? Aqui a gente tem um último gráfico. Imagine que você tem uma planta para a qual você forneceu uma quantidade de luz, desculpa, de água, tá? E você vai variar a quantidade de CO2, a intensidade luminosa em relação ao CO2. Então, a gente tem, na verdade, aqui duas experiências. A experiência A é uma experiência na qual eu tenho água em quantidade fixa, tá? Eu tenho CO2 em quantidade fixa, 0,1%, e vou variar a luz. Então, eu tenho água e CO2 em quantidade fixa, começo a fazer fotossíntese, começo a aumentar a intensidade luminosa, a planta começa a fazer fotossíntese. Até um ponto, né, ó, em que não adianta eu melhorar a quantidade de luz, que a fotossíntese não melhora. Então, até aqui, eu posso dizer que a luz era o fator limitante. É o fator limitante. E daqui para frente? Não sei, não posso dizer nada. Tá? Muito bem, aí eu vou fazer uma segunda experiência. Então esquece essa primeira curva, vamos começar do zero. Tá? Numa segunda experiência, o que a gente vai fazer? A gente vai fornecer uma quantidade fixa de 0,15% de CO2. Então agora eu tenho 0,15% fixo, tá? Tenho água fixa e vou variar a luz. O que vai acontecer? Eu vou fornecendo luz, vai melhorando a fotossíntese, até chegar a um ponto, ó, aqui mais ou menos, né? Ficou torto, desculpa, né? Esse ponto daqui para frente eu não sei quem é o fator limitante, mas eu sei que nesse ponto aqui, ó, a luz era o fator limitante. Tá? Mas para quem? Para o gráfico B, para esta quantidade de CO2. Então, se eu vario a quantidade de CO2, a planta vai fazer uma fotossíntese melhor. Então, vamos lá. O que acontece? Ó, eu fui aumentando a luz aqui, com a quantidade de 0,1% de CO2, foi melhorando a fotossíntese. Então, luz era o fator limitante. Daqui para frente, o que eu podia afirmar? Daqui para frente, eu posso dizer, luz não é mais o fator limitante. Luz não é mais. Tá? Quem pode ser? Pode ser a água? Pode. Pode ser o CO2? Pode. O que a gente optou? Em aumentar o CO2. Quando a gente aumentou o CO2, a gente descobriu, ó, que o limite da fotossíntese foi muito maior. Então, realmente, faltava mais luz aqui, quer dizer, faltava CO2, porque fornecendo mais luz numa quantidade mais alta de CO2, a reação teve maior intensidade. Tá bom? Pessoal, eu sei que está um pouco longo, mas falta a gente falar uma coisinha aqui que é bastante importante e cai mais ainda nos vestibulares, que é o ponto de compensação fótico. Então, se a gente observar aqui,
a velocidade da reação da fotossíntese e da respiração em uma planta em função da intensidade luminosa, a gente vai ver, como eu já tinha comentado com vocês em aula, que a respiração de uma planta é praticamente constante. O que vai variar é a fotossíntese de acordo com a intensidade luminosa. Então, se eu vou fornecendo luz, vai aumentando a fotossíntese. Vai chegar um ponto em que a fotossíntese se iguala à respiração. Quando é esse ponto? Eu forneci uma quantidade de luz que igualou os dois processos. Então, ponto de compensação fótico ou luminoso é a intensidade luminosa na qual a respiração e a fotossíntese se igualam, tá? Vamos pensar uma coisa aqui, ó. Nesse ponto, antes do ponto A aqui, ó, eu tenho a fotossíntese menor do que a respiração. Tá? Aqui, nesse ponto exatamente, aqui os dois processos se igualam. Então, aqui, no ponto de compensação fótico, a fotossíntese é igual à respiração. E, a partir deste ponto aqui, ó, daqui para frente, a fotossíntese é maior que a respiração. Então, a gente diz que aqui a planta está abaixo do ponto de compensação, aqui ela está no ponto de compensação e aqui ela está acima do ponto de compensação. O que é importante? Quando a planta está acima do ponto de compensação, significa que a fotossíntese realizada pelo cloroplasto é maior do que a respiração celular que a mitocôndria faz. Então, quando fotossíntese é maior que respiração, a planta está acima do ponto de compensação, tá? Do ponto de compensação fótico ou luminoso. Então, essas substâncias são produzidas em quantidade maior do que essas aqui. Então, a planta consome CO2 e água, CO2 do ambiente, a água do ambiente, e gera uma quantidade de glicose e oxigênio maior do que ela usa. Então, sobra glicose, que ela pode guardar na forma de amido, sobra oxigênio que ela libera para o ar. Tá? Quando a fotossíntese é igual à respiração, a planta está no ponto de compensação, tá? Ponto de compensação fótico. E nesse momento, basicamente tudo que ela produz na fotossíntese, ela usa na respiração. Então ela produz glicose e oxigênio na mesma quantidade que a respiração usa e produz CO2 e água na mesma quantidade que o cloroplasto usa. Então fica um momento que a planta não absorve nem libera gases, né? E nem armazena e nem guarda glicose. E finalmente, a fotossíntese pode ser menor que a respiração. Significa então que a planta está produzindo mais CO2 e água do que o cloroplasto usa. E o cloroplasto, por sua vez, está produzindo menos glicose e oxigênio do que a mitocôndria usa. Então ele vai precisar pegar glicose de suas reservas, do amido que ele guardou, e oxigênio do ar. Então, nesse momento, a planta está abaixo do ponto de compensação fótico. Tá? De tudo isso que a gente falou nessa videoaula, pessoal, o mais importante é você lembrar do ponto de compensação. Eu sei que ficou um pouco longo, espero que você tenha paciência para ter assistido tudo, ou reveja um pouquinho devagar, tá bom? Abraço.